possa alcançar o coração de vocês com a palavra que nós vamos pregar hoje. Irmãos, nós vamos tratar hoje do tema. Esse tema foi tratado já na plenária da SAF, mas eu aprofundei mais a questão, aprofundei mais o tema e trouxe aqui o tema agora para a igreja. O nosso tema hoje é a murmuração, o tratamento leviano com a obra redentiva de Deus. Então nós vamos tratar desse tema hoje em cima de dois textos bíblicos. O primeiro texto está em Filipenses, abre a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versos 14 e 15. Diz assim o texto, primeiro texto: façam tudo sem murmuração nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Esse é o primeiro texto. O segundo texto está lá em Êxodos, capítulo 16, livro de Êxodo, lá no Velho Testamento, capítulo 16, verso 8. Diz assim o texto. Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixaram contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, estamos diante da Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, não é a minha, não é a palavra de homem. E nós carecemos que o Senhor nos ajude a entendê-la. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Senhor, para entendermos, Senhor, a Tua mensagem, os Teus princípios, a Tua palavra, Senhor, e louvarmos o Teu nome, glorificarmos a Cristo, Senhor, o nosso Senhor e nosso Salvador. Assim te pedimos em nome de Jesus. Irmão, eu vou tratar, a nossa exposição de hoje, eu vou fazer uma introdução do que nós vamos tratar e vou fazer uma definição da palavra murmuração no hebraico e no grego. E depois nós vamos entrar, propriamente dito, nos textos que nós acabamos de ler aqui. No primeiro texto, em Filipenses, nós vamos estar trabalhando esse texto e depois vamos trabalhar o segundo texto, que é em Êxodo, capítulo 16, verso 8, que nós acabamos de ler. Então, vamos aqui a nossa introdução. Não é um tema recorrente para uma pregação de domingo à noite. Na verdade, a grande maioria das igrejas não gostam de tratar desse pecado, pois ele desmascara a espiritualidade de cada um, revela a velha natureza e o desprezo pela obra redentiva de Deus em um pecado devastador que é a murmuração. O fato é, o pecado mais comum, e quanto mais na vida da igreja do Senhor, é a murmuração contra a santa, boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Por quê, irmãos? Todas as vezes que o crente murmura, ou que qualquer pessoa murmura, vamos pegar também nesse contexto, murmura não contra alguém ou contra algo, mas contra o próprio Deus que o colocou naquele contexto e está usando pessoas e circunstâncias para trabalhar a sua vida. Isso começou em Gênesis, capítulo 3, no pacto mortal de Adão com o pecado. Todo pecado é mortal, todo ele, porque o seu salário é a morte. Morte espiritual e morte física. Nesse contexto de Gênesis 3, Adão murmurou contra Deus dizendo: foi a mulher que me deste que me fez pecar. Murmurou contra Deus. Reclamando de quem? De Eva. Eva murmurou contra Deus dizendo: a serpente, o diabo, me enganou e eu caí. Ambos, Adão e Eva, murmuraram contra Deus e sua santa, boa e perfeita, agradável vontade. Dentro da grande narrativa bíblica, irmão, de Gênesis e Apocalipse, que trata
trata da narrativa da redenção, o que deve chamar a atenção do leitor e o que deveria ser levado em grande consideração foi o registro do livro de Números, capítulo 14, do pecado da murmuração do povo de Deus e seu juízo de 38 anos de peregrinação no deserto. Essa realidade ela é muito forte no contexto da história da redenção. Muito forte. O livro do Êxodo, em especial, relata e revela a verdade real e crua sobre o início da murmuração do povo de Deus, mesmo sob o poder da aliança redentiva do Senhor, livrando e libertando o seu povo da escravidão e da servidão do Egito, e do seu pastoreio, levando o seu povo à terra da promessa. Né? Nesse contexto, nessa caminhada, o povo murmurou contra Deus. O povo de Deus sofreu na pele as consequências desse devastador pecado. E por 38 anos, isso está lá em Números 14, a gente vai ver mais adiante, a geração que murmurou foi ajuizada. Não entrou na terra da prometida e pereceram na caminhada à terra prometida. Irmãos, por que isso? Por que isso? Todas as vezes que nós murmuramos, o que qualquer pessoa murmura, irmãos, murmura justamente contra o Senhor, o Deus Criador de todas as coisas. Se Deus tratou assim o pecado da murmuração do seu povo naquele contexto, ele trata do mesmo modo e com o mesmo princípio o pecado da murmuração da sua igreja, que peregrina sob o poder redentivo da aliança de Cristo rumo ao novo céu e à nova terra. O contexto é diferente, mas a realidade da peregrinação é a mesma. No Velho Testamento, o povo saindo do Egito a Canaã, a terra prometida. No Novo Testamento, a igreja peregrinando até a volta de Cristo. E o que tem acontecido em nosso contexto? Tanto lá o povo murmurava, como cá o povo continua murmurando. O fato é, irmãos, Deus não negocia a sua santa redenção em seu Filho Jesus Cristo e não tem por inocente o culpado. Contudo, ele chama seu povo para a vida e não para a morte. Quando Deus chama seu povo para a vida, irmão, chama o povo para o arrependimento de seus pecados. E desse pecado aqui entrou no contexto da murmuração. Deus sempre opta pela vida e não pela morte. Ele diz em Deuteronômio 30, 19, diz assim, presta atenção que ele vai dizer aqui ao povo. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele propôs isso. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele. Como é que o povo de Deus deveria escolher a vida, irmãos? Primeiro, amando o Senhor seu Deus. Segundo, ouvindo a sua voz. Terceiro, apegando-se a Ele. Isso é escolher a vida. Ele continua aqui no texto. Pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida. Ele continua aqui, forçando aqui, chamando o povo a isso. Para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Então, qual é a motivação de Deus para com o seu povo? A vida. Sempre foi essa. E sempre será essa. Mas, irmãos, esse desejo de Deus, ele tem uma ação da sua igreja, ele tem uma ação do seu povo em direção a Ele. Amá-lo, ouvir sua voz e apegar-se a Ele. É dessa forma que nós amamos o Senhor. Não há outra forma de se amar o Senhor, irmãos. No contexto aqui, o verbo escolher, escolha a vida, tem a ver com a escolha de Deus para o seu povo. Isto é, Deus, dentre todas as nações daquele contexto, escolheu Israel para a vida proposta em sua aliança. O verbo escolher no contexto tem o sentido de eleição divina. Isto é, Deus elegeu o seu povo para a vida por meio da sua aliança com eles.
Olha só que coisa tremenda, irmãos. Portanto, Israel, como nação escolhida de Deus, deveria fazer a mesma escolha de Deus. Isso seria revelado quando o povo escolhido desse ouvido à palavra de Deus e se submetendo à sua vontade. Só assim o povo demonstraria seu amor por Deus, isso geraria a vida no coração do seu povo. O que é que diz o Novo Testamento? Como é que nós demonstramos o nosso amor a Deus? Se permanecemos em sua palavra, se obedecemos a sua palavra. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Não tem outra forma de você dizer que ama a Deus, a não ser dessa forma. Conhecendo os seus mandamentos, que não são pesados, promovem a vida. Você confirma que ama ao Senhor. A vida proposta por Deus é produzida no coração do povo escolhido de Deus quando eles escolhem a escolha de Deus, dando ouvido à sua voz, dando ouvido à sua palavra e, consequentemente, apegando-se a Ele. Apegar-se é depender dEle para tudo na vida, irmãos, para tudo na vida. Apegar-se a Deus é afeiçoar-se dEle, é ter uma relação de amizade e amor por Ele, e isso só é possível e desenvolvido quando damos ouvido à sua palavra. Você ama quem você não conhece? Não. Você confia em quem você não conhece? Não. É natural isso. O ser humano, essa é a nossa disposição. Você sempre convive com o pé atrás. Até que, na relação, você começa a conhecer a pessoa e você começa a se desarmar da desconfiança e você começa a amar aquela pessoa e, ao mesmo tempo, confiar nela. Não é assim, irmãos, que acontece com vocês? Claro que é assim. O casamento é um exemplo claro disso. Claro disso. Você não começa amando sua esposa logo na primeira vez que você vê. Você tem ali uma atração por ela. Mas não é amor ainda. É uma atração. E você começa a conhecê-la. E o relacionamento começa a aprofundar. Conhece ela, conhece os pais, os irmãos, a grande família, e você começa a perceber o caminhar dela dentro da sua própria família e ela o seu dentro da sua família. E isso começa a gerar o quê? Confiança e despertar o amor, o verdadeiro amor. E chega ao ponto da gente casar um com o outro. Porque você amou e você confia. E o que é o casamento? Qual é a base do casamento, irmãos? Esses dois pilares, amor e confiança. Porque quem ama, perdoa. Quem confia, né, se entrega. Não é assim que é o nosso casamento? A nossa relação com Deus, irmãos, não é diferente. Porque é um casamento por meio da aliança que Ele fez conosco em Cristo Jesus. Agora vamos ver aqui a definição das palavras. Murmuração no hebraico e murmuração no grego. Isso aqui foi só a introdução. Vamos lá. No hebraico significa, a palavra no hebraico é telunote. É o termo que se usa no hebraico, no original, para murmuração. Isso está lá, o texto que nós lemos de Êxodo 16:8, a palavra lá é telumote. O que significa telumote? Resmungo interno no coração, expressando uma injusta insatisfação contra Deus. Então veja que é um resmungo interno do coração. A gente murmura aqui dentro, não é da boca para fora. A boca para fora já é uma reação da nossa murmuração que acontece aqui dentro. Então é um resmungo interno do coração. Segunda definição, desconfiança no relacionamento com Deus. Então você desconfia. Então, isso aqui é o significado no hebraico. A murmuração se processa dentro do coração com resmungos, reclamação de profunda insatisfação contra os desígnios de Deus em nossa vida. No grego, a palavra é gugusmo. Gugusmos. Isso significa desprazer secreto do coração não declarado abertamente contra Deus.
Então aqui ele vai trazer aqui um desprazer secreto do coração contra a vontade de Deus sobre a nossa vida. Segundo, queixa contra Deus com descontentamento injusto. E terceiro, está secretamente ou abertamente com o coração em desacordo com a vontade de Deus. Resumindo aqui, as definições do grego e no hebraico. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, o significado básico de murmuração é o mesmo. Uma profunda insatisfação injusta contra a obra pessoal redentiva de Deus. Irmãos, entendam uma coisa. Toda obra de Deus na vida de um homem, ela é redentiva. Ela é redentiva. É arrancar o homem do pecado e revesti-lo de uma nova natureza, para que ele desfrute da graça da real vida em Cristo. Vejamos agora, irmãos, o ensino em Filipenses 2, 14 e 15. Agora vamos entrar aqui no texto. Mas antes vou trazer aqui o contexto da carta. O que é que a carta de Filipenses está trazendo para o nosso entendimento? O tema principal da carta aos Filipenses é o encorajamento para que os escolhidos de Deus, ou a igreja, desenvolvam a salvação recebida em Cristo Jesus como cidadãos do seu reino, vivendo em sincero compromisso e serviço, escolhendo a escolha de Deus, revelada em Cristo, servindo aos irmãos e fazendo tudo sem murmuração nem contendas. Esse é o resumo da carta, é o conteúdo da carta de Filipenses. Então, é isso que Paulo revela nos versos 14 e 15 do capítulo 2. Ele diz, fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Agora, olha o propósito aqui. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. A pergunta é, quando é que eu resplandeço como luminares no mundo diante de uma geração corrupta e perversa? Quando eu faço todas as coisas sem murmuração e contenda. Aí eu brilho. Aí a graça do Senhor brilha através da minha vida. E é esse o propósito de Paulo, para mim e para você. O primeiro ensino desse texto é uma ordem imperativa da vontade de Deus para a igreja. Qual é a ordem? Fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda. É uma ordem. É uma ordem divina. Aqui não há opção, aqui não há negociação, irmãos. Então nós como crentes, nós como filhos de Deus, né, nós temos que, não é, fazer todas as coisas que estão ao nosso redor, que dependem de nós, da nossa profissão, da nossa relação com as pessoas e com a igreja e com as outras pessoas, sem murmuração nem contendas. Esse aqui é o ponto. O segundo ensino está no verso 12. Desenvolver a salvação recebida de Cristo com temor, tremor, sem murmuração e nem contenda. Então, ora, se Paulo manda fazer todas as coisas sem murmuração e contenda, mas o que é que eu vou fazer sem murmuração e sem contenda? É desenvolver a minha salvação recebida em Cristo. Caminhar com ela. Aprofundar, amadurecer. A igreja eleita de Deus deveria desenvolver a salvação recebida em Cristo sem murmuração e com temor e tremor. O terceiro ensino desse texto aqui de Filipenses 2, 14 e 15, é a razão para desenvolver a salvação recebida em Cristo com temor, tremor e sem murmuração. E está no verso 13 a resposta, a razão disso aqui. Olha só o que diz o verso 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Essa é a razão, irmãos. Nós vamos desenvolver a nossa salvação com tremor, sem murmuração e nem contendas, quando nós discernirmos que é o próprio Deus que efetua em minha vida o seu querer, o seu realizar segundo a sua boa vontade.
Irmãos, Deus tem para conosco uma boa vontade, não é uma má vontade. Mas muitas vezes nós interpretamos como má vontade. Quando não é má vontade, é sempre boa vontade. Porque esse é o seu querer para a nossa vida e para a vida da igreja. O verso 13, no capítulo 2 de Filipenses, é chave. E é a razão para a igreja entender que todo o processo divino do desenvolvimento da salvação da igreja dada por Deus em Cristo é para ser feita com temor, tremor e sem murmuração. Porque todas as vezes que nós murmuramos, irmãos, nós vamos sofrer as penalidades, as consequências da nossa murmuração, porque não é contra fulano, não é contra Beltrano, é contra o próprio Deus, que está agindo em nossa vida conforme a sua boa vontade. Mas qual é a nossa crise, irmãos? Qual é a nossa grande crise nesse contexto? Nós sempre achamos que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus. Por isso que nós murmuramos. Nós não nos submetemos à sua vontade. Porque muitas vezes a vontade de Deus é contra a minha vontade. Muitas vezes a vontade de Deus é desagradável para mim. E aí eu murmuro. Aí eu não aceito. Essa é a grande questão, é a nossa natureza. A nossa natureza é igual ao povo que peregrinou durante 40 anos no deserto. É a mesma natureza, um coração duro, dura cerviz, duro entendimento, preguiça para ler a Bíblia, preguiça para meditar, preguiça para estudar, preguiça para vir à igreja. Então a gente está entregue aqui aos desejos do nosso coração, que nem sempre são lícitos. E se forem lícitos, nem sempre estão de acordo com a vontade de Deus, mesmo sendo lícito. O verso 13 está revelando à igreja pelo menos 5 fatos que ela deveria ter em grande e profunda consideração com relação à obra redentiva de Deus em Cristo Jesus. Primeiro, o que é que diz o verso 13? Vou ler mais uma vez. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Quais são, os ensinos, quais são os fatos que esse verso nos trazem ao coração e ao nosso entendimento? Primeiro fato, a presença capacitadora de Deus é presente na igreja e nos crentes quando eles se esforçam para viver de modo digno do Evangelho. Deus vai nos capacitar, irmãos, a fazermos tudo e a desenvolvermos a nossa salvação sem murmuração e sem contenda. Segundo fato, a obediência contínua à vontade de Deus é a parte mais importante no desenvolvimento da salvação pessoal recebida em Cristo. Essa é a parte mais importante. Obedecer à voz do Senhor, obedecer à sua palavra. Não é a minha palavra para vocês vão obedecer. Se ela está de acordo com a Escritura, obedeçam. Mas o fato é, leiam a Escritura. Estudem as Escrituras. E vejam, Deus revela ali em toda ela a sua vontade para mim e para a sua vida. E sempre é boa, perfeita e agradável. Terceiro fato desse texto aqui. Toda a obra do desenvolvimento divino, da salvação dos crentes, é resultado da ação de Deus na vida de cada um e na sua igreja. Tudo que acontece em sua vida, tudo, sem exceção, tudo, é promovido, é assistido pela vontade de Deus. Tudo, irmãos, sem exceção. Ele sabe o seu pensar, ele sabe o seu falar, ele sabe o seu deitar, ele sabe a hora que você se levanta. Tudo. Ele sabe até a quantidade de cabelos que há em sua cabeça. E eles só caem pelo seu consentimento. Então, toda a obra, toda a minha vida está sobre os olhos e a mão de Deus. E o seu convite é: escolham a vida, escolham a mim. E vivam pela minha palavra, obedeçam a minha palavra. Porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Mesmo
que seja para você, no contexto, nas circunstâncias, desagradável. Como, por exemplo, passei um ano estudando para o concurso, é meu desejo passar nesse concurso. Então, me esforcei o ano inteiro. Fui reprovado. Qual é a sua reação? Qual é a reação natural? Você vai se enfurecer contra quem? Você vai dizer o quê? É injusto. Eu estudei. Eu me dediquei a esse concurso. Então você começa a murmurar, né, achando injusto a sua reprovação. Por quê? Porque nós não pensamos que aquela reprovação tem a ver com a boa e perfeita vontade de Deus para a minha vida naquele contexto. Não era para ser ali. Ou não era para ser aquilo. E você se revolta contra Deus. Quarto, Deus está agindo no crente por meio do seu Espírito Santo, gerando no coração dele escolhas verdadeiras e boas segundo a sua vontade. Aqui uma questão muito interessante. Você dá ouvido à voz do Senhor por meio do seu Espírito Santo? Ou você cala a voz do Espírito Santo por meio da sua vontade, obstinada, né, dos seus desejos, né, dos seus projetos, dos seus planos? Mas Deus vai agir, irmãos, na nossa vida por meio do Espírito Santo. Não tem como. Não tem como. Você não veio aqui, nenhum de vocês vieram aqui por vontade própria. Não é assim que funciona no reino de Deus. Não é assim que funciona. Deus trouxe cada um aqui hoje. Essa é a verdade. E nós estamos o quê? Fazendo a boa e perfeita vontade de Deus, para ouvir a sua palavra, sermos confrontados por ela, para amadurecermos na fé. Quinto, a boa vontade de Deus não é, seguramente, a boa vontade do nosso coração. Não é, irmãos. Muitas vezes não é. Pode até coincidir, quando você está de acordo com a Escritura, mas na maioria das vezes não é. Deus, em sua boa vontade, esmagou Jesus numa cruz, fê-lo sofrer, o oprimiu, o humilhou, o feriu e o sepultou por causa do nosso pecado. Deus se agradou disso. O que é isso, pastor? Leia Isaías 53. Aquela era, para Cristo, a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Agora, presta atenção. Se Deus já agiu assim com Jesus, por que agiria diferente com seus filhos para que eles desenvolvam a salvação recebida em Cristo Jesus? Irmãos, Deus vai pode nos esmagar, irmãos. Ninguém está imune disso, não. As circunstâncias, as privações, as provações. O que é que Deus está fazendo com a minha vida nesse contexto? Está me levando para mais perto dele, mais dependência dele, mais busca dele, porque é nesse contexto que nós desesperamos e buscamos a Deus. Mas isso é proposital. Porque essa é a sua vontade para nós ali naquele contexto, para que nós desenvolvamos a nossa salvação em Cristo, para que nós dependamos de Cristo. Portanto, irmãos, Deus em sua sabedoria e boa vontade pode nos esmagar e nos fazer passar por situações desagradáveis para provar nossa fé, firmeza e confiança em suas promessas e na pessoa dele. O que ele fez com o povo de Israel. Provou o povo o tempo todo. Para crescimento, para aprovação, não para reprovação. É por isso que Paulo diz à igreja: fazei tudo quando vocês estão desenvolvendo a sua salvação sem murmuração nem contendas, pois a vontade de Deus pode levar a sua igreja a privações, provações, perseguições e morte. Olhe para a história da igreja do 1º ao 4º século. E ainda hoje, século XX, dos países islâmicos. O que é que acontece com a igreja cristã naquele contexto ali? Olha a história do Novo Testamento. Como é que os apóstolos morreram? Como é que Paulo morreu? Todos eles perseguidos e martirizados, irmãos. Isso
os ícones, os apóstolos, fora os irmãos, as igrejas, ali no contexto de Roma, a perseguição romana ali, que durou até o ano 325, do quarto século. Foi massacrada, irmãos, a igreja. O Coliseu era um festival de sangue dos cristãos ali comidos pelas feras, mortos pelos gladiadores, Roma iluminada com tochas humanas de cristãos. Aquilo era, para aquele contexto, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esquisito, né? Para os nossos conceitos de boa vontade, de Deus é amor. Essa é a realidade, irmãos. O cristianismo é isso. Nós somos chamados a isso. A prova desta verdade, dessas provações, perseguições e morte, é revelada em todas as cartas do Novo Testamento ou na igreja que viveu no primeiro século. Ela foi martirizada pelo Império Romano e pelo judaísmo. Naquele contexto, aquela era a boa vontade de Deus para a sua igreja, enquanto ele desenvolvia neles a salvação recebida em Cristo. Sem murmuração e nem contendas. Mas no contexto aqui, muitos murmuraram, muitos contenderam, muitos, não foram poucos. Mas uma grande parte, irmãos, entendeu a mensagem do Evangelho e continuou firme no Senhor. Não amou a própria vida, mas amou a Cristo. Está nos anais da história da igreja. Vou trazer aqui para o nosso contexto. Como você está desenvolvendo no seu dia a dia a salvação que Deus lhe deu em Cristo? Com temor, com tremor, sem murmuração e nem contendas? Ou esperando, ou esperneando e bufando e murmurando contra a boa vontade de Deus para a sua vida? Como é que você está vivendo hoje? Como é que você está desenvolvendo a sua salvação em Cristo? Toda murmuração, por mais inocente e ingênua que seja o nosso coração, é insatisfação e rebelião contra a obra redentiva de Deus em nossa vida. O contexto do verso 13 revela para a igreja como é malignamente desastroso a igreja desenvolver sua salvação murmurando contra a obra redentora de Deus. Se não houver convicção de pecado e arrependimento com relação à murmuração, Deus vai remover o candelabro do lugar. Está lá em Apocalipse 2:5. Isto é, Deus vai fechar a igreja por causa da apostasia murmuradora. Ele não vai manchar o seu nome. Ele fecha a igreja, como fechou muitas delas na história. A característica marcante da murmuração do crente é a sua insatisfação e rebeldia com a maneira que Deus trata a sua vida e a conduz para a maturidade em Cristo. A murmuração brota de um coração que ainda não entendeu quem é Deus e quem se é. O fato é, a igreja desconhece o alto preço pago por Cristo para libertar o seu povo do poder do pecado da murmuração. Por isso, ela trata, a igreja, esse pecado com tamanha insignificância ou leviandade. A gente não dá atenção para isso. Mas o maior pecado da igreja é esse. A ordem divina para a igreja é: desenvolvam a vossa salvação fazendo tudo sem murmuração nem contendas. Paulo, em Efésios, capítulo 4, versos 22 a 24, diz o seguinte para a igreja de Efésios. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem. Vocês conheceram a Cristo. Vocês são parte da igreja. Que se corrompe segundo a concupiscência do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais de novo homem
criados segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Essa aqui, irmãos, é a natureza do crente. Criados em Cristo, segundo Deus, em justiça, retidão e verdade. Não há espaço para murmuração. Nós não fomos salvos em Cristo para murmuração, irmãos, mas somos salvos em Cristo para a justiça, a retidão e a verdade de Deus. Isso deveria satisfazer a nossa vida. Deveria ser motivo de alegria. E deveríamos fazer a leitura daquilo que nos cerca pelos olhos de Cristo, pelos olhos de Deus. Isso tem a ver com o meu crescimento. Mesmo que doa. Crescer dói, irmãos. Crescer dói. Amadurecer dói. Olha a criança, quando os dentes estão nascendo, como é que ela fica? Tem crianças que têm diarreia, têm febre, né? Você tem que medicar, porque ela não dá conta do seu desenvolvimento. Dói. Assim é o desenvolvimento espiritual, dói também. Porque confronta a nossa natureza, a nossa velha natureza. E Deus quer arrancar, quer que a gente se despoje, né, desse velho homem que murmura, que acha tudo ruim, que critica, que fala, que fofoca, que sabe que é tudo contra o Evangelho, que não está satisfeito com nada, está sempre insatisfeito. Choveu, está insatisfeito, fez sol, está insatisfeito, faz frio, está insatisfeito, faz calor, está insatisfeito. Insatisfeito com o trabalho, com o salário, com as pessoas, sempre insatisfeito. Mas não tem motivo para isso. Porque toda essa insatisfação que ele conjuga essa insatisfação é o processo de Deus em sua vida para que ele desenvolva, para que ele perceba e seja luz e brilho onde ele está, sendo grato a Deus por tudo. Irmãos, como é difícil gratidão. É o oposto da murmuração, é a gratidão. Como é difícil a gente ser grato, porque a gente sempre acha que merece. E nós não merecemos nada. Nada, irmãos. Olha o quanto Deus tem nos dado. Observa, para um pouco e pensa. Você respira, está com saúde, está indo e vindo, tem roupa, tem casa, tem comida, tem trabalho, tem onde recostar a cabeça, tem amigos, tem parentes, sabe, você tem um monte de Deus te dá um monte de coisa. Te cerca. E você não percebe, acha que isso é tudo normal. E não valoriza isso. Não é grato a Deus por isso. Gratidão, irmãos. Gratidão a Deus, porque nós recebemos dele o seu Espírito Santo, ele nos salvou da condenação eterna, do inferno eterno em Cristo Jesus. E a gente não consegue encarnar isso. É muita graça derramada sobre a sua igreja, sobre o seu povo, irmãos, sobre as pessoas. O sol a todo dia, esse universo que não se move nem para cá nem para lá, basta a Terra se mover 1 centímetro para lá ou para cá que todo mundo morre. Se for para lá, o sol queima todo mundo. Se vir para cá, congela todo mundo. Há quantos anos isso está aí? A Terra está em seu lugar e não se move, tudo funciona perfeitamente bem dentro de toda a criação, com as estações todas. Deus alimentando, provendo, sustentando todas as coisas. Você nem imagina. Quem é que alimenta as baleias, os leões, os animais selvagens? A gente não para pensar sobre isso. Não morre nenhum sem o consentimento de Deus. Está tudo nas suas mãos, o seu governo ali. E a gente achando isso muito ruim. Não, eu faço melhor. Não, eu faria melhor. Gratidão, irmãos. Não murmure. Desenvolva o seu conhecimento de Deus. Sendo grato pelas circunstâncias que ele lhe coloca. Porque tem propósito ali. Para a nossa aprovação e a nossa maturidade. Segundo texto, Êxodo 16, 8. Vamos ao contexto. O tema principal do livro de Êxodo é o cumprimento das promessas de Deus feitas aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Que ele faria de seus descendentes, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, uma grande nação. E fez mesmo. Também narra a fidelidade de Moisés, obedecendo rigorosamente a lei de Deus. Perfeito.
O capítulo 16 narra a murmuração do povo contra Deus a respeito do pão de cada dia. O povo murmurou por pão e carne. Isso aqui está muito chato, é muito ruim. Estamos no deserto aqui, não tem pão, não tem carne. Nossa, Moisés, que coisa chata, cara. Vamos voltar para o Egito, lá é muito bom, lá tem pão, lá tem carne, lá tem pepino, cebola, tal. Insatisfeito com a grande libertação que Deus tinha feito por eles e para eles. O que diz Êxodo 16:8? Eu vou ler aqui de novo. Disse Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouve as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? Quer dizer, vocês não estão murmurando contra a gente, contra mim, contra Arão. Não faz sentido isso. As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Irmãos, antes de entrarmos no verso aqui em questão, em Êxodo 16:8, vejamos as maravilhosas ações de Deus em favor do seu povo, do livro de Êxodo, do capítulo 1 ao capítulo 16. Vamos caminhar um pouquinho nisso aqui, o que está acontecendo aqui. Primeiro, Deus liberta o seu povo de 400 anos de escravidão no Egito. Escravidão mesmo. Não é pouca coisa, não. É escravidão mesmo. Segundo, Deus lança a praga sobre os egípcios e livra o seu povo de todas elas. Terceiro, Deus derrama o sangue do cordeiro para livrar o povo do juízo da morte dos primogênitos. Está lá no capítulo 12. Deus celebra a Páscoa com o seu povo. Deus faz com que os egípcios doem ouro e prata a seu povo para que eles não saiam de mãos vazias. Deus promove isso. Então o povo a sair do Egito expoliou todo o Egito, levou toda a riqueza do Egito com eles. Deus leva o seu povo pelo deserto dando segurança e proteção. A nuvem de dia para proteger do sol e a coluna de fogo à noite para proteger do frio. São dois extremos no deserto. Quem conhece sabe como é que é. Eu cruzei o deserto do Atacama, aqui na América do Sul. É o deserto mais seco do mundo. É uma coisa assim, irmãos, assombrosa a paisagem. Eu cruzei de ônibus. Assombrosa. O ônibus não para. Ele é um ônibus assim, próprio para isso, para esse cruzamento do deserto aí. E de dia, irmão, um calor assim insuportável. O ônibus era refrigerado. E de noite era um frio que ninguém dava conta. Ninguém dava conta. Assim é o deserto. Esses dois extremos. Deus estava lá com o povo. Deus abre o mar vermelho e faz com que o povo passar para enxuto e destrói todo o exército de Faraó. É nesse contexto que o povo murmura contra Moisés por comida, pão e carne, lembrando dos pepinos e das cebolas do Egito sob o jugo da escravidão. Irmãos, não é pouca coisa não. Olha o que está acontecendo aqui. Esse povo visualizou, viu, ouviu, Deus no monte, ali nos trovões, escrevendo sua lei, presenciando o testemunho de Deus. Essa atitude do povo de Deus revela uma profunda insatisfação por toda a obra redentora de Deus, por causa de um capricho na dieta alimentar, pão e carne. Muita gente reclama disso em casa. Nossa, de novo feijão com carne moída? Ô, mãe, não tem outra coisa não? De novo, mãe, pão com ovo? De novo essa marmita? Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, não afronte não. Está na mesa porque Deus trouxe, Deus colocou. Agradeça, dê graça e coma, e sai feliz da vida. Depois você está no YouTube, né, esses países da África aí, pesquisa essas tribos aí que passam necessidades ali violentas de água e comida, como é que eles vivem, uma refeição por dia, às vezes nenhuma. E você em casa com pão com ovo reclamando da vida.
reclamando que não tem picanha, que não tem uma linguiça bem passada, não tem um tutu, não tem um pão de queijo na mesa, não tem um cuscuz, um queijo assado. Não faço não. Agradeço a Deus. Nós podemos pensar, irmãos, que o povo murmurava por algumas razões. Primeira, eles não conhecem a Deus. Podemos até dizer isso. Segunda, se conhecem e não confiam nele. Estão sempre desconfiando. Será que ele vai fazer o que ele prometeu? Ô Moisés, será mesmo, cara, que ele prometeu que vai trazer pão para a gente aqui, carne, tal? Será mesmo, Moisés, que ele vai conseguir nos levar à terra prometida? Terceiro, não dão atenção ao poder escravizador do pecado preso ainda na velha natureza humana. Não estavam percebendo isso. E quarto, a dureza de coração. Então a gente pode resumir, irmãos, que todas essas quatro, razões aqui estavam no meio do povo de Deus. Conforme o texto, eles se acham merecedores e observam a Deus como responsável por dar o que eles querem na hora certa, o que eles querem da maneira que eles querem e na hora que eles querem que Deus age e dê a eles. Eles se acham merecedores. Isso revela, irmãos, uma insatisfação profunda com o modo que Deus trata o seu povo e que Deus está tratando a cada um deles. Dentro do texto, do contexto do livro de Êxodo, perguntamos: o que levou o povo a passar 38 anos no deserto, circulando em volta da terra prometida? Não foram 38 dias ou 38 meses, rodando ali o mesmo lugar. Foram 38 anos. O livro de Êxodo, o livro de Números, aí a gente botou aqui, não está vendo? Capítulo 14, verso de 1 a 4, narra o fato de modo nu e cru que levou esse povo a peregrinar durante 38 anos no deserto. Diz o texto. Aqui o contexto do texto. Após receber o relatório dos espias enviado por Moisés para observar a terra, coisa que Deus não mandou fazer, 10 deles inflamam negativamente o povo com a realidade dos povos gigantes e poderosos que habitavam a terra de Canaã, que eles teriam que conquistar. Então, inflamaram o povo. A gente não vai dar conta. Não vai. A gente não vai conquistar essa terra. E Deus havia prometido que sim, que ia na frente deles fazer isso aí, dar a conquista para eles. Agora, olha o que acontece aqui em Números 14, versos de 1 a 4. Diz o texto. Então, depois que eles ouviram os espias, o relatório dos 10 espias, toda a congregação levantou a voz e gritou. E o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido neste deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossos pequenos serão por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: constituamos por um chefe e temos para o Egito. Eles murmuraram, rejeitando o modo de Deus agir e de conduzir sua obra redentiva na vida deles. Eles murmuraram, rejeitando a boa vontade de Deus e o seu governo, preferindo as regalias da escravidão do Egito. Eles murmuraram, se rebelando contra a soberania perfeita e fiel da aliança de Deus, querendo constituir um novo líder para levá-los de volta ao Egito. E quarto, eles rejeitaram a promessa de Deus e o seu pastoreio em dar a eles a terra prometida. Nesse texto, o pecado da murmuração está bem revelado e sua consequência foi 38 anos peregrinando em volta da terra da promessa. E a geração que murmurou não entrou na terra prometida, morreu nessa peregrinação. A Bíblia NAA comenta esse texto. Ela diz o seguinte: os comentários do povo desafiaram tanto os propósitos de Deus quanto o seu poder.
O Senhor lhes havia prometido a terra, mas eles rejeitaram-na como algo impossível e sugeriram a escolha de um novo líder para levá-los de volta ao Egito. Número 14, de 20 a 23, revela o que Deus fez com o povo. Disse-lhes o Senhor: conforme a tua palavra, lhes perdoei. Então Moisés intercedeu pelo povo, e Deus ia destruir o povo, e Deus recebeu a intercessão de Moisés, mas as consequências vêm. Então Deus diz: tão certo, porém, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito, no deserto, todavia me tentaram essas 10 vezes, não obedecendo a minha voz, nenhum deles verá a terra com juramento prometi a seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. O verbo tentar aqui a Deus, irmãos, no contexto significa testar a Deus, se ele fala a respeito, se o que ele fala é verdade, a respeito do que ele promete e de si mesmo. Eles tentaram a Deus dessa forma. E o verbo desprezar, no contexto, significa uma ação intencional de repetida de desconsideração. O povo tentou e desprezou a Deus com a sua murmuração. Toda murmuração, por mais aparente, simples, ingênua e inocente aos nossos olhos, Deus leva em profunda consideração, pois toma isso como desprezo por sua santa e fiel obra redentiva. Toda murmuração, irmãos, por mais simples e inocente que nos pareça, não ficará sem a reprovação e o juízo de Deus, pois ela despreza sua santa e fiel obra redentiva. Agora, preste atenção aqui, irmãos, no que eu vou falar agora. Se é uma maneira de apagar o Espírito Santo dentro de nós, é o pecado da murmuração. Se há um pecado que nos faz perder o primeiro amor por Cristo, é o pecado da murmuração. Se é um pecado que faz com que o crente caminhe 40 anos dando volta na vida sem desenvolver a salvação recebida, e empancado ali no mesmo canto, não sai para cá nem para lá, não cresce, não desenvolve, é o pecado da murmuração. Se é um pecado que revela a dureza e a rebelião do coração do crente, é a murmuração. Se é um pecado que rejeita a santa obra da redenção de Deus na igreja e na vida do crente, é a murmuração.